Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas ao nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia. Meu nome é Flávia Policarpo, para aqueles que não me conhecem, ou que estão chegando aí pela primeira vez, é sempre um prazer estarmos aqui hoje, mais uma terça-feira, conversando e refletindo sobre temas da doutrina espírita. Esse canal ele é criado pensando na divulgação da doutrina, ele não tem vinculação com nenhuma casa espírita, e quem faz esses estudos sou eu e o Almi Policarpo, e a cada semana vamos trazendo temas diferentes, pensando no nosso dia a dia, refletindo sobre as nossas dificuldades, necessidades, sempre à luz da doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos traz de esclarecimentos e informações a respeito daqueles momentos que nós estamos vivendo. E por isso que o canal foi criado também nesse momento de pandemia, bem no comecinho, e ao longo desses 2 anos nós fizemos alguns blocos de estudos e nós estamos agora falando sobre o tema o que aprendemos com a pandemia. Então, na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre o tema da resignação. Então, nós estamos pegando sempre um tema, alguma pergunta do Livro dos Espíritos, que é o livro inicial, é o livro básico da doutrina espírita, é a base de tudo, onde estão os princípios, os fundamentos, e de onde partiram os demais livros da codificação. Então, conhecer o Livro dos Espíritos ele é essencial para quem quer conhecer e entender a doutrina espírita, e ele tem um formato de perguntas e respostas. Então, isso também é bem legal, é bem interessante para a gente começar a explorar e começar a buscar respostas, né, para muitas situações que existem e que nós não encontramos resposta, que temos dúvidas, dificuldades. Ele não tem todas as respostas, porque ninguém tem a verdade absoluta, mas ele traz muitos esclarecimentos, tem muitas perguntas que nós faríamos e que Kardec fez aos espíritos. E então, nessa nossa série, nós estamos trazendo aí o convite ao estudo, à reflexão e a começarem a passear para aqueles que ainda não conhecem, revisitar para aqueles que já estudam, porque cada vez que a gente faz a leitura do livro, cada vez que a gente faz a leitura das perguntas, parece que nós não lemos e que nunca vimos aquelas questões, porque justamente nós estamos aí aprendendo sempre, a cada dia. E a pergunta de hoje, que é a base daqui da nossa conversa, é a 675. Ela está lá no capítulo das leis morais, da lei do trabalho. E a pergunta é a seguinte: se nós devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Quando a gente pensa nessa pergunta, qual a relação, né? Qual a conexão com a resignação? A resignação é o sinônimo de aceitação. Mas nós temos uma percepção geral, muitas vezes, que a resignação é uma aceitação submissa, que eu não posso fazer nada, paralisada. Não é? E, na verdade, a resignação é justamente o trabalho. Enquanto eu não posso mudar aquela situação, o que eu vou fazer? Ou o que eu vou fazer para rever a forma como eu vou lidar com aquela situação? Então, quem trabalha não é só o corpo físico. Isso nós conseguimos perceber. O espírito trabalha. E ele trabalha o tempo inteiro. Né? E esse trabalho, o que seria? Tudo aquilo que nós fazemos de útil. Útil no sentido de fazer o bem. Então, sempre que nós estamos fazendo o bem, nós estamos fazendo algo para o outro ou para nós. E que é para o bem, nós estamos trabalhando. E a situação de pandemia nos convidou muito a esse trabalho de compreendermos os nossos limites, as nossas dificuldades, a nossa falta de controle em muitas situações, quando nós achamos que temos todo o conhecimento, que temos o controle de tudo, que podemos fazer tudo o que nós queremos, no tempo que queremos, né? E que vem ensinar a pandemia. Existem inúmeras situações que estão fora do nosso controle. Então, de nada adianta ficarmos ansiosos, desesperados, nervosos. Simplesmente não podemos controlar tudo. Mas quando vem essas situações, como é que nós lidamos? Então, o passo e o aprendizado que todos nós, de alguma forma, tivemos foi a resignação. Ah, mas eu não consigo aceitar, ainda não entendi que está certo, eu quero a minha vida de volta. Veja, não tem vida de volta. Né? Todos nós, de alguma forma, no começo, tivemos medo, insegurança, né? Nós já falamos sobre esses temas também aqui, abordando pela pandemia, e que foi natural, quando todo mundo, todos nós,
né? Lá no começo de março, foi decretada a pandemia, 12 de março, a pandemia mundial, ou seja, esse vírus ele tem um potencial de prejuízo à saúde de todo mundo. Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, ninguém sabia muito bem como lidar com aquela situação e ninguém sabia quanto tempo ia durar. Inicialmente, todos nós, se conversarmos aqui com as pessoas em geral, vamos dizer que quando fugimos para nossas casas, que é uma situação que acabou acontecendo, né? Fomos todos para casa, fechar tudo. Todo mundo achava que ia ser por uma semana, 10 dias. Assim foi, né? Assim foi comigo, quando fui para o interior comigo, com a minha mãe, como a gente sempre conta aqui, não, leva roupa por uma semana. Só que essa semana foi passando, fomos vendo que a situação não era aquela, fomos vendo que aquela situação não era exatamente a esperada e fomos percebendo que nós não tínhamos o controle. Nós não tínhamos mais a previsão, nós não tínhamos mais aquele conforto. E aí fomos observando, observando quando isso vai acabar, como é que vai acabar, como é que vai caminhar. E aí nós fomos percebendo em algum momento que nós tínhamos que aceitar aquela condição. Então, primeiro foi de medo, de insegurança, de revolta, aquelas separações das famílias, do trabalho, das pessoas, né? Nossa sociedade fomos isolados do convívio, colocados em nossas casas, aquelas pessoas que tiveram que manter o trabalho nas atividades essenciais mais gritantes que a gente percebe, que é o hospital, o supermercado, farmácia, foram as principais atividades que não pararam. Essas pessoas tiveram que aceitar que não poderiam parar de trabalhar. Nós tivemos que aceitar que quem estava conosco e trabalhando nesses lugares ou em atividades que não podiam cessar tinham que ir para os seus trabalhos, né? Então, veja, com o tempo nós fomos aceitando, nós fomos nos resignando com a situação. Aquilo que nós não podíamos mudar, nós fomos nos adaptando. Então, nós fomos nos adaptando por meio dessa aceitação, ainda que de forma revoltada, raivosa, nós fomos aprendendo a lidar com a família dentro de casa, quem ficou com os pais, quem ficou com os filhos, né, os casais, as pessoas que ficaram reclusas. O trabalho foi para dentro de casa, a escola foi para dentro de casa, mas no primeiro momento tudo muito confuso e nós fomos nos adaptando. As pessoas que tiveram que ficar sozinhas, tiveram que ficar isoladas, que não podiam talvez ter contato com pessoas idosas, com crianças, enfim, cada um tem uma história diferente para contar, mas no conjunto, em algum momento, nós começamos a ter que nos resignar e entender do jeito que estava não vai voltar, estamos numa situação desconhecida e agora o que nós temos que fazer daqui para frente, né? Como que nós vamos sobreviver? Vivemos muito esse período de sobrevivência, de autopreservação. A lei de conservação falando aí, falando alto em toda a sua plenitude. Precisamos nos conservar, precisamos preservar a nossa vida. Então, nós nos resignamos e aceitamos. Aceitamos sair para usar o álcool gel, a máscara, as restrições que foram impostas. Tiveram pessoas que cometeram infrações, nem todo mundo respeitou, mas, no geral, nós conseguimos entender que essas medidas eram necessárias para a nossa segurança. Né? Então, essa resignação ela é uma aceitação com o trabalho que nos foi trazido com a pandemia do nosso desenvolvimento espiritual. O controle mental, as ansiedades, as insônias, né? O excesso de trabalho para uns, a falta de trabalho para outros, isso gerando ansiedade, a falta de dinheiro, enfim. Cada dia era uma novidade. Né? Às vezes, dentro de um dia, tínhamos inúmeras novidades. Então, aquele momento inicial de atropelamento, que parecia que nós estávamos sendo atropelados, em algum momento nós começamos a entender que nós precisávamos nos adaptar, aceitar aquela situação, e a partir de então, quanto mais cedo nós fomos aceitando, menos nós fomos sofrendo. Aquelas pessoas que demoraram mais a aceitar, a negar a situação, a entender que tudo aquilo lá era uma coisa que inventada, enfim, inúmeras situações nós vimos por aí, sofreram mais. Né? Hoje nós estamos caminhando para o final da pandemia, ela não acabou ainda, nós precisamos agora, nesse momento mais que nunca, colaborarmos, mantermos a nossa solidariedade e entendermos que só depende de nós sair dessa situação. Entrar, nós não entendemos muito bem como nós entramos. É algo um pouco mais complexo. É a natureza, interferimos na natureza, ainda não chegou a essa conclusão. Mas o sair é concreto, nós temos que nos resignar, aceitar onde nós estamos para entender para onde nós vamos.
Então, se nós não tivermos essa consciência, nós não vamos conseguir fazer a nossa parte, nós não vamos conseguir ter essas nossas atitudes positivas para que a gente possa, então, realmente sair dessa situação e enquanto não foi declarada aí oficialmente extinta a condição de pandemia mundial. Então, nós temos uma, uma regra colocada pela Organização Mundial da Saúde em função dessa situação, e enquanto não chegarmos a um estágio, às condições mínimas necessárias para ser retirada dessa condição, nós permaneceremos na pandemia. Então, se nós aceitarmos que depende de cada um de nós colaborar da menor parte que seja, da menor colaboração que seja, essa atitude de cada um de nós pequenininha vai refletir para que em algum momento a Organização Mundial da Saúde vai dizer, olha, a doença ela continuará existindo, as pessoas continuarão pegando, mas não mais naquela situação grave, naquela falta de desconhecimento, de descontrole, né? O vírus vai continuar circulando, nós já tivemos outras epidemias, pandemias, mas naquele estado como ela foi iniciada, ela não traz mais tantos riscos ou ela não põe em risco tanto a população mundial. Só que esse dia ainda não chegou. Então, por isso que, mais uma vez, depende de nós. E isso está muito claro de nós percebermos e aceitarmos que essa condição coletiva, ela depende de nós, não é? Então, essa aceitação também, em relação à pandemia, nós, querendo ou não, tivemos que aceitar, nos resignar, né? No sentido de termos que nos comunicar por vídeo, transformarmos trabalhos presenciais em 100% online, né? Nós tivemos isso em consultas médicas, nós tivemos isso na área dos tribunais, né? A área que eu trabalho, audiências, julgamentos, atendimentos, enfim. Esse movimento que estava demorando para acontecer, que a previsão aí era em média de 10, 15 anos. Ah, não tem dinheiro, a gente não consegue, falta gente, falta material. Quando vê a necessidade, apareceu a inteligência, apareceu o recurso, apareceram as alternativas e as opções. Então, muitas vezes nós somos levados a situações como essa, né, de tempos em tempos, quando nós estamos aí um pouquinho mais lentos no progresso moral, porque o nosso intelectual já está altíssimo, isso antes mesmo da pandemia. Dentro da lei do progresso, os espíritos nos dizem que de tempos em tempos, quando a gente está um pouquinho devagar, tem a providência divina, a lei natural, e traz essas situações onde nos levam a nos unirmos para que a gente possa sair de uma situação. E toda vez que nós fazemos isso, se nós olharmos ao longo da história, saímos sempre mais fortalecidos, com mais tecnologia, com mais conhecimento, com mais recursos. Não é? Se nós olharmos a história da humanidade, que somos nós, espíritos, encarnando nesses tempos, enquanto estamos aqui na Terra, nesse momento espiritual que estamos passando, grande parte de nós esteve aqui ao longo desses 2.000, 3.000, 4, 5.000 anos, enfim. Então, ao longo desse período, quantas dificuldades nós já não passamos, né? E esse é o momento que nós temos todos os recursos, que nós temos todas as habilidades, toda a tecnologia, comunicação, medicamentos, mesmo. Se nós pensarmos só na última guerra mundial, indo um pouquinho, cada vez mais para trás, nós tínhamos menos medicação, nós tínhamos menos vacinação, anestesia, penicilina, antibióticos. Não é? Então, veja quanto nós já não sofremos. Então, toda essa carga, todo esse conhecimento, esse aprendizado está dentro de nós, enquanto espíritos, porque nós carregamos todas as experiências. Cada um viveu, como espíritos individuais que somos, vemos e percebemos cada um de nós de uma forma diferente. Mas todos nós somos impactados de algum modo por essas situações de adversidade. Então, quanto mais tarde nós demoramos para aceitar, mais tempo nós demoramos no sofrimento. Quanto mais cedo, então, nós resolvermos entender de forma racional, é onde a doutrina espírita nos ajuda, de forma racional, lógica, de que tudo isso que nós estamos passando faz parte da lei natural, que faz parte do processo de desenvolvimento, que Deus não castiga ninguém. Então, por que está acontecendo conosco? Por que estou aqui encarnado? Por que justo eu? Né? Dentro da lógica, estamos em situações como essa de grande transição, que é a fase em que
nós entendemos que estamos passando desse mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece, para caminharmos por uma nova fase de regeneração, onde o bem começa a prevalecer, que é a meta do planeta de regeneração, é essa fase turbulenta onde nós temos as grandes transformações. Então, a grande transformação traz grande dificuldade, traz grande problema. Quando nós olhamos com esse olhar momentâneo, material, da vida única. Agora, quando nós olhamos e ampliamos a visão de espírito, essa nossa encarnação é mais um episódio, é como se fosse um seriado aí do Netflix. Nós temos inúmeras temporadas, esse aqui é só um episódio, ou uma temporada, onde vai ter uma história com começo, meio e fim, né? E aí depois saímos daqui, desse planeta, vamos retornar para o mundo espiritual, que é a nossa origem, e lá vamos continuar a desenvolver, vamos continuar a progredir. Em algum momento, nesse nosso momento evolutivo, ainda precisamos de muitas existências, que são as ferramentas para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, como nós ainda estamos numa fase mediana da evolução, nós ainda precisamos desse recurso que é a reencarnação. Então, quanto mais nós aceitarmos, nos resignarmos, trabalhando, educarmos o nosso espírito, buscarmos nos transformar, nos reequilibrar espiritualmente, mais rápido nós vamos evoluir. Então, a evolução, como nós costumamos dizer, ela é solidária e solitária. Ninguém evolui por nós necessitamos dos outros para poder crescermos, aprendermos, trocarmos, por isso nós precisamos da lei de sociedade, né? Virtual ou física, nós estamos convivendo, nós estamos trocando, né? E para isso nós precisamos nos resignar nesse sentido, aceitar que isso vai passar, que isso está certo, que isso está dentro da lei da natureza, que isso aqui não é castigo, é uma consequência de atos que esse grupo coletivo que está aqui na Terra e que está envolvido no planeta Terra, também desencarnados, nós produzimos de alguma forma, mas nós também decidimos que nós queremos ir para frente, que nós também queremos progredir e evoluir. Então, por isso que essas intervenções de tempos em tempos elas acabam acontecendo. Na nossa visão, é tragédia, é catástrofe, mas dentro da harmonia da lei divina, dessa lei natural, isso é só mais um momento, isso é só um ajuste e todos nós sairemos daqui muito melhores, muito mais transformados. E essa é a proposta dessa nossa série. É avaliarmos, tirarmos aquele foco do negativo, da destruição, da perda, da morte, da solidão, das despedidas que acabaram acontecendo, onde muitas pessoas não puderam se despedir de seus familiares também não puderam se despedir naquele momento final da vida, naquele início de turbulência, as pessoas iam para os hospitais, não viam mais os familiares não tinham mais notícia, então essa questão do luto, desse ritual, que isso faz parte do nosso momento humano, né? Há séculos isso tem uma tradição, aqui no Ocidente, diferente do Oriente, mas aqui no Ocidente nós temos esse ritual do velório, do funeral. Então, isso também foi um momento em que muitos não aceitaram, se rebelaram. Mas quando nós nos resignamos e compreendemos que quem foi e não passou por isso, esse espírito estava ou preparado ou foi uma prova para ele. Ele precisava dessa prova. E para aqueles espíritos que ficaram também aqui encarnados como nós, que estamos aqui encarnados, também foi uma lição, foi um aprendizado, por mais doloroso que seja, e que o recurso da prece, ele é precioso em momentos como esse. Se não conseguimos falar com o familiar, se não conseguimos nos despedir, enfim, a prece ela é uma ferramenta maravilhosa para auxiliar-nos, acalmar os nossos espíritos, trabalharmos para essa aceitação, para esse perdão, para essa compreensão, esse perdão no sentido geral, né? Por que comigo? Não, foram milhares de pessoas que passaram por essa situação, né? Foram milhares de pessoas que passaram pelos mesmos problemas e dificuldades. Então, quando a gente consegue olhar que não foi só comigo, nós saímos daquele eu, só comigo, só eu sou o problema, e isso nos ajuda a aceitarmos, entendermos e trabalharmos o nosso espírito para sairmos dessa condição. Não podemos ficar paralisados, não é mesmo? Então, essa resignação, esse convite do trabalho útil, que é o trabalho do bem, ele é em todos os campos.
e o foco de hoje é no nosso espírito. Então, o que aprendemos com a pandemia? Que nós temos que trabalhar materialmente, temos as nossas conquistas materiais, mas o espírito é o foco do desenvolvimento, porque é a moral que está sendo colocada aí como prova para alavancamento do nosso progresso. Então, trabalhemos por nós, a prioridade sempre começa por nós e depois as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não é egoísmo, isso é preparação. Eu só consigo ajudar, eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Então, eu preciso trabalhar para o meu melhor. Se estou desequilibrada, trabalhar para o meu reequilíbrio. Né? A gente sempre coloca aqui a prece, o passe, agora onde está retornando, o passe virtual. Esses mecanismos que a doutrina espírita nos traz são maravilhosos. Nós também precisamos buscar recursos psicológicos, psiquiátricos, conversar com amigos, com pessoas, com especialistas, enfim, buscarmos todos os recursos para que o nosso espírito possa se restabelecer, se reequilibrar. Isso tudo demanda esforço e trabalho. Não é? E muitas vezes nós temos preguiça, nós temos que superar essa preguiça, trabalhar, enxergarmos os bons resultados e compreender que com resignação, trabalhando em conjunto, nós não nos paralisaremos e não aceitaremos estarmos numa condição de impotência. Então, eu agradeço muito a atenção de todos, o carinho, né? Estarmos aqui hoje mais uma vez reunidos e na próxima semana o Amir vai trazer o tema que vai falar sobre a fé. Tá? Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.